Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando os legados do Rabino Gamaliel e de Cornélio. Vai ser um vídeo longo, quase 10 minutos, porque o canal não permite um vídeo passando de 10 minutos. Mas vamos direto ao assunto, como sempre, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, meu professor, meu guia fiel. Gamaliel era um fariseu nato, rabino e professor da lei mosaica, e membro e líder do Sinédrio, juntamente com Nicodemos. Mas o que realmente imortalizou o rabino Gamaliel foi suas palavras ao defender os apóstolos de Jesus Cristo no Sinédrio, dizendo: deixa aí, pois, os apóstolos de Jesus Cristo em paz. Se as obras que eles fazem for do homem, perecerá. Exemplo temos de muitos. Mas se essa obra que eles fazem for de Deus, não podemos destruir, para que porventura não corramos o risco de estar lutando contra Deus. E todos no Sinédrio deram ouvido às palavras sábias de Gamaliel e deixaram os apóstolos ir. É bom frisar e frisar muito bem que o rabino Gamaliel não disse isso porque ele reconhecia o ministério de Jesus, porque Gamaliel não o reconhecia. Gamaliel tinha um ministério paralelo, oposto a de Jesus Cristo. Gamaliel e Nicodemos, ambos os dois eram mestres da lei judaica e contemporâneo de Jesus Cristo, vivendo ambos na mesma época, mas somente Nicodemos conheceu a Jesus Cristo, Gamaliel não. É provável que o rabino Gamaliel considerou sua reputação, os seus prestígios mais importante. Em seus dias havia um dito popular: quem confessasse que Jesus era o Cristo, o Messias, era expulso das sinagogas dos judeus. Nicodemos, diferente de Gamaliel, não se importou com a sua reputação como mestre da lei judaica, e nem o que as pessoas iriam dizer a respeito dele. O rabino Nicodemos foi cauteloso, foi ter com o Senhor Jesus à noite, enquanto o rabino Gamaliel perdeu a oportunidade de conhecer a Cristo face a face. Esse encontro de Nicodemos com Cristo mudou sua vida para sempre. O rabino Nicodemos passou a ser discípulo de Jesus Cristo, sendo que secretamente, oculto. João capítulo 19, versículo 39 diz que José de Arimateia e o rabino Nicodemos tomaram o corpo de Jesus Cristo e levou consigo dinheiro e composto de mirra e outros óleos essencial para sepultar, conforme o costume da época. Gamaliel era um rabino revenerado por todos em Jerusalém. Paulo estava sob a tutela dele. Paulo era o seu aluno. Se fosse nos dias de hoje, a escola do rabino Gamaliel seria um Harvard, a Universidade dos Estados Unidos. A escola só para elite. Nessa época, Paulo estudava aos pés de Gamaliel. Paulo tinha um pouco mais de 15 anos, enquanto os apóstolos de Jesus Cristo tinham mais ou menos de 35 a 40 anos. Logo após Paulo se formar na escola de Gamaliel, começou a perseguir a igreja. A igreja já estava consolidada em Jerusalém. Paulo ainda era muito moço, mancebo, um jovem, quando consentiu e aprovou a morte de Estevão, o mártir cristão. As testemunhas desse martírio de Estevão puseram suas vestes aos pés de um jovem mancebo, Paulo. Vamos considerar se Paulo era um jovem
os apóstolos de Jesus Cristo, nessa época, já tinha meia idade, mais ou menos 50 anos. Observação: quase no final do ministério do apóstolo Paulo, ele já estava velho. O apóstolo Paulo escreveu para Filimão dizendo: Filimão, meu filho, que gerei em cadeia, eu, Paulo velho. Por isso só já nos mostra que João não foi o último apóstolo a morrer, como muitos ensinam nas igrejas. É natural que os velhos morram primeiro do que os mais moços. João, antes de ser discípulo de Jesus Cristo, ele era discípulo do profeta João Batista. Na Bíblia, a Bíblia tinha muitas evidências que Paulo já tinha acesso aos pergaminhos do livro do Apocalipse, escrito por João. Uma das evidências, Atos capítulo 20, Paulo manda chamar os presbíteros, os anciãos de Efésios, dizendo: olhai por vós e pelo rebanho de Deus. Sei que depois da minha partida entrará lobos cruéis que não poupará o rebanho e atrairá discípulo após si. Outra evidência é que Paulo fala a Tito: Tito, meu filho, te deixei em Creta para pôr em ordem as coisas que ainda restam. Que as coisas lá em Creta já tinha perdido, né? O controle. Ainda há outra evidência ainda maior. 2 Coríntios capítulo 12 diz Paulo: conheço um homem há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. João foi o único homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Depois dele, mais ninguém. João narra que foi arrebatado em espírito. Paulo, porém, não sabia se foi em corpo ou se foi em espírito. Paulo nunca foi arrebatado até o terceiro céu. Por isso que Paulo fala: conheço um homem há 14 anos. Enquanto Gálatas capítulo 2 diz Paulo: passando 14 anos, subi outra vez para Jerusalém, comigo, com Barnabé e Tito. Fomos recebidos pela igreja, pelos anciãos, Tiago, Pedro e João. Por isso que Paulo fala de João, que foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, ele não sabia. Se fora do corpo, ele também não sabia. Mas viu coisas inefáveis que não convém o homem dizer. E de todos os livros da Bíblia que tem coisa inefável, né? É o Apocalipse, né? Então, o que eu não pude expressar, o próprio Espírito Santo vai expressar. Então, eu quero agradecer a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive, aquele que reina, para todo sempre. Amém.